Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo por aqui. Hoje vamos passar pelas novas especulações do Coritiba. Alguns jogadores apareceram no radar no dia de hoje. Vamos ver a carreira dos jogadores, como foi o desempenho nessa temporada. E também aguardando que o clube traga novidades para a gente. Por enquanto, apenas o anúncio oficial da contratação do Fernando Seabra como técnico e da compra em definitivo do Alisson. Por enquanto é isso no Coritiba. E como falaremos todo dia agora, nosso calendário está apertado, faltam 16 dias para a reapresentação do elenco, 27 dias para a estreia no Campeonato Paranaense e a abertura do Brasileirão, tendo data base dia 28 de janeiro, faltam 48 dias. O que temos por hoje é a primeira especulação que surgiu. Tinga, lateral direito do Fortaleza, informação do jornalista Ricardo Tavares, já confirmado por várias fontes aqui da imprensa do Paraná. Tinga, lateral direito do Fortaleza. Vamos dar uma olhada na carreira do Tinga, nas características que ele apresenta. Tinga, 32 anos, 1,79 m, muito tempo de Fortaleza. Vamos olhar a temporada dele pelo clube cearense. No Campeonato Brasileiro, 11 jogos no total, 8 como titular. Um gol, nenhuma assistência. Ali a gente vê o mapa de calor bem característico no lateral direito. Vamos ver também só deixando registrado poucos jogos do Tinga, né? Eu vou falar isso mais adiante, que tem um outro fato que está me chamando a atenção nessas especulações do Coritiba, mas a gente vê que poucos jogos do Tinga como titular, e no total. Vamos ver aqui a última vez que ele entrou em campo, dia 1º de novembro contra o Santos. Desde então, Fortaleza fez vários jogos ali naquela arrancada, na fase boa da equipe, acabou caindo, mas o Tinga não entrou em campo. Vamos ver antes disso. Também pouquíssimos jogos, assim. Ele não joga com regularidade. Aqui a gente já está em julho, agosto. Ele é um ano ruim. Ele é um jogador com uma carreira bastante sólida no clube cearense. É considerado por alguns até o principal jogador da história do Fortaleza. Mas esse ano não tem muita minutagem. Vamos ver aqui os números de 2025. Como já falei, 11 jogos pelo Brasileiro, 1 Copa do Brasil, 1 Libertadores. Jogou mais no Cearense, 8 e 3 na Copa do Nordeste. 24 jogos no total. É um viés de baixa para o Tinga, perdeu a posição, jogando pouco. Aqui a gente vê a carreira recente dele, é sempre no Fortaleza, né? Mas vamos abrir aqui ver a carreira dele na íntegra. Jogador revelado ali pelo Grêmio, passou pelo Boa Esporte, aí teve a primeira passagem pelo Fortaleza ali no ano de 2015, depois voltou para o Grêmio, fim do empréstimo, teve uma passagem pelo Bahia, Juventude e aí o Fortaleza. É isso. Ele teve uma passagem no Fortaleza em 2015, e o Fortaleza também estava na Série C ainda. Depois ele rodou um pouquinho e voltou em definitivo para o Fortaleza, que é onde ele está há muito tempo. É um jogador de uma história muito grande no clube cearense, mas, como eu falei, esse ano não se destaca. O que dá para chamar atenção na especulação do Tinga é o que eu já falei em alguns vídeos anteriores. O Coxa se desfez dos dois laterais direitos principais do elenco, que eram o Alex Silva e o Zeca. Então é necessário você contratar. A gente está só com o Felipe Guimarães e com o Lucas Taverna. É necessário. O Tinga, assim como está vendo, está um momento de baixa. Se vier para ser titular é um problema. A gente nota aí notaria um foco errado da diretoria, porque é um jogador que eu não vejo chegando a ser um titular absoluto, resolver ou colocar à disposição do clube muito mais do que Zeca e Alex Silva apresentaram. É um jogador para compor elenco, O que mais temos para hoje? Outra especulação, também do Fortaleza. Jornalista Felipe Silva da ESPN noticia que Coritiba e Remo fizeram sondagens pelo meia Luca Prior do Fortaleza. Clubes ouviram valores, mas não avançaram nas conversas. O jogador de 21 anos pode deixar o Fortaleza após o rebaixamento e também atraiu o interesse de times da Rússia e do Oriente Médio. Vamos ver o Lucas Prior. Lucas Prior, 21 anos, meio campo. Ali pelo mapa de calor, é uma característica muito parecida ali, o setor do campo com o Lucas Ronier.
No Campeonato Brasileiro desse ano da Série A, 12 jogos, 7 como titular, 55 minutos por jogo, 2 gols, 0 assistências. Fazer o mesmo exercício que a gente fez com o Tinga, olhar os jogos. Última vez que o Prior entrou em campo pelo Fortaleza, dia 13 de setembro, contra o Vitória. Antes disso tinha entrado 2 jogos. Ele no passado mais recente ele tem uma assiduidade maior que o Tinga, né? E tem 21 anos, seria uma contratação de um perfil diferente, um jogador para futuro, para quem sabe ter um potencial de revenda. E aí vamos ver a temporada inteira do Prior. No Brasileirão 12 jogos, Libertadores 3, um na Copa do Nordeste, 2 no Cearense e tem aqui o registro da Copinha também. Mais um jogador que o Coritiba especula. Outro jogador, mas antes do outro jogador, eu fiz aqui uma arte, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu abrir aqui. Aí. O que está me chamando a atenção nesse mercado do Coritiba. Não dá nem para chamar de mercado, porque não é o clube que está. Não tem nenhuma contratação fechada, então a gente pode acreditar somente em especulações até o momento. Mas de cabeça aqui, e pesquisando, talvez tenha deixado passar algum nome, mas até agora no radar do Coxa e das especulações que surgiram, 5 nomes do Fortaleza. É um clube rebaixado para a Série B, é um clube que vem num passado recente, tirando o 2025, passado recente muito bom, mas o 2025 é um que culminou num rebaixamento no clube. Então, será que é o clube para você olhar com tanta atenção assim? Vamos passar ali os nomes que já surgiram aqui, que todos já falados por mim aqui no canal. Tinga, que falamos hoje. Aqui todos os números são só do Brasileirão, tá? Pra gente fazer o recorte. Tinga, 11 jogos, 8 como titular, 61 minutos por jogo. Como a gente viu, o Tinga há muito tempo sem entrar em campo, em baixa. Lucas Gasal, zagueiro, 7 jogos no total, 6 como titular, média de 79 minutos. Zé Wellison, 9 jogos, 4 como titular, 48 minutos por jogo. Luca Prior, que eu falei agora, 12 jogos, 7 como titular, 55 minutos por jogo. E o que mais jogou, que é o nome que a mim, pelo menos ali para compor elenco, é o que mais me agrada. Como eu já falei nos vídeos de atacantes também, se vier para ser titular absoluto, me causa uma preocupação. O Lucero, 27 jogos no Campeonato Brasileiro, 16 como titular, 52 minutos por jogo. Então a gente vê aqui um caminho que o Coritiba tá escolhendo, caso essas especulações realmente tenham fundamento, e vamos acreditar que a maioria delas tem, tá focando no Fortaleza. Não sei se existe algum fator que fortaleça essa procura justamente no Fortaleza, se tem alguma coisa de empresário, mas é de chamar a atenção. O Coxa está voltando as atenções para um clube que foi rebaixado, mas além disso, só ser rebaixado não seria um fator para você excluir jogadores. Todos os clubes rebaixados têm jogadores bons. O fato é todos os jogadores no momento de baixa. O Tinga jogando muito pouco, o Gasal jogando muito pouco, o Zé Wellison não joga há muito tempo. Vou até abrir aqui os dados do Zé Wellison. Achei aqui. Zé Wellison. A última partida dele pelo Fortaleza, a gente vê aqui, foi no dia 19 de agosto pela Libertadores contra o Vélez. Depois ele não entrou mais em campo. São ali quase 3, 4 meses sem entrar em campo. Então é muito tempo, né, gente? Então só jogador, voltando ali a arte dos jogadores do Fortaleza, um foco em jogadores em baixa. O Lucero também tem mais jogos, mas nessa reta final, que coincidentemente é a reta final que o Fortaleza apresenta um crescimento no desempenho que mesmo assim não é o suficiente, mas o Lucero mal jogando, o Prior também com um número baixo de jogos. Então nenhum desses jogadores é ruim, não me incomodaria em ter nenhum deles no Coritiba, mas me preocupa se o foco for somente esse. Assim, esperava um sarrafo um pouco mais alto no que o Coritiba busca para a Série A do ano que vem. Vamos aguardar as próximas especulações, vamos ver se de fato alguém confirma. A notícia do Tinga parece um pouco mais quente, desses nomes todos aí, até o momento é o que mais
me convenceu de que de fato pode vir para o Coxa. O que mais temos? Outro nome que surgiu hoje, notícia do Rogério Scaroni: Coritiba tem interesse no zagueiro William Machado, do Ceará. Jogador de 29 anos, foi um dos destaques do Vozão na Série A, apesar do rebaixamento. Ceará faz jogo duro e a pedida inicial é considerada alta. Vamos à carreira do William Machado. William Machado, 29 anos, 1,85 m, zagueiro. Vamos ver ele no Campeonato Brasileiro pelo Ceará. A gente já vê o mapa de calor. É um zagueiro que atua preferencialmente pelo lado esquerdo. Preferencialmente, totalmente pelo lado esquerdo. Ele é canhoto, né? 36 jogos no campeonato, todos como titular, 89 minutos por jogo em média. Vamos ver aqui, 0 gols, 1 assistência, mas aí é para zagueiro, é mais por curiosidade. Então, uma assiduidade muito grande do William Machado. É um jogador ali que por estar em campo, se a gente for comparar com as nossas especulações do Fortaleza, é um padrão completamente diferente, né? Um jogador que era titular absoluto do Ceará, tem mais clubes interessados, então talvez aí já seja um foco mais certeiro. Vamos ver a carreira do William Machado aqui, gente. Esse ano no Ceará, jogou ali 51 jogos no total, e nas 3 temporadas anteriores estava pertinho da gente aqui. 2024, 23 e 22 no Operário, sempre com muitos jogos no ano. Operário, 47 jogos em 24, em 23, 34 jogos, e em 2022 ele tem registrados 17. Então aqui eu já vejo um perfil mais interessante, um jogador com minutagem alta, estava muito ativo, me agrada mais, até como jogador, me agrada mais do que as especulações que eu vi ali do Ceará, novamente dizendo, não me incomodaria nenhum dos nomes do Ceará ali se viessem, mas para compor elenco, se o Coritiba estiver focando naquele perfil do jogador como titular, teremos problemas em 2026. Ainda por hoje, vamos ver novidades de mercado das outras equipes. Estou passando aqui todo dia, registrando o que os nossos adversários da Série A estão fazendo. Abel Ferreira renovou com o Palmeiras até 2027. Ele chegou aqui em 2020, né? Então ele completando esse contrato aí, ele faria 7 anos de Palmeiras. Então não é, por mais que jogue a mesma competição com a gente, não é um adversário assim que a gente que esteja no nosso mesmo patamar. Isso é óbvio, ali Palmeiras e Flamengo estão muito à frente, mas enfrentaremos 2 vezes o Palmeiras na Série A. Outro clube que renovou com o treinador, Vitória, anuncia a renovação do Jair Ventura, vínculo até o final do ano que vem. Jair Ventura é um treinador geralmente chamado para apagar incêndio, foi o que aconteceu no Vitória, saiu do Avaí para o Vitória para evitar o rebaixamento do clube baiano, conseguiu, e agora renovou o contrato até 2026, vamos ver se ele fecha o ano que vem, completa uma temporada no mesmo clube, mas aí mais um adversário do Coritiba no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então é isso, gente. Vamos aguardar, como eu falei bastante, essas novidades, essas especulações do Fortaleza. Eu estou achando um número muito excessivo de jogadores do clube cearense especulados, principalmente por serem jogadores que estão em baixa por lá, que vinham jogando muito pouco ou nem jogando lá no Fortaleza. Então fica a dúvida se o Coritiba está dando o tiro certo nessa direção. E se vierem, espero, como eu já falei algumas vezes nesse vídeo, que não sejam para serem titulares. O Lucero me agrada ali para compor elenco, o Tinga também agrada. Estamos necessitados de 2 laterais direitos, então espero um titular absoluto e o outro mais para compor elenco. Vamos aguardar as próximas novidades, também aguardando oficializações do Coritiba, né? Até agora, como eu já falei, apenas o Seabra e o Alisson. Então nos próximos dias, mais vídeos, vamos ver também as próximas movimentações de mercado e o que o clube guarda pra gente, tá bom, gente? Até o próximo vídeo, valeu!